Muito bem, nós falamos anteriormente em mentoria entre pares. De fato, o que significa isso? Como é que isso se desenvolve dentro dos ambientes, nos vários ambientes? Vamos dar uma olhada como é que nós poderemos compreender melhor isso. Mentoria entre pares. Venha comigo. Mentoria entre pares tem um termo em inglês, peer mentoring. Como o próprio nome diz, é uma relação entre pessoas que estão no mesmo estágio de idade, de conhecimento ou até mesmo na carreira. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Dois jovens, por exemplo, um sendo mentor do outro. E mentor, vejam as especificidades que nós já falamos até aqui, necessárias ao processo de mentoria. Agora, você vai pegar dois jovens, por exemplo, um exemplo que eu estou dando aqui, que um vai ser mentor do outro. Naturalmente, esse primeiro, tem um conhecimento, precisa ter um conhecimento melhor, precisa ter uma capacidade melhor, que foi verificada por outro líder, que ele pode, junto com o outro, ensinar processos para esse novato. Principalmente aí, quando nós falamos num trabalho, é um novo trabalhador que chega, que tem a mesma idade que já está trabalhando, ou que chega na igreja e encontra lá um que está mais veterano no ambiente da igreja, que pode acompanhar esse novato. Veja que como nos exemplos lá da mentoria feminina, nós estamos falando de mentoria entre jovens, dois jovens da mesma idade. Isso pode dar um resultado também bastante positivo na caminhada dessas duas pessoas, porque um fatalmente vai aprender com o outro. Vamos continuar aqui. Na prática, é a relação de mentoria entre uma pessoa que tem mais experiência do que a outra em um determinado local. Por exemplo, igreja, trabalho, escola. E pode fornecer suporte, bem como transferência de conhecimento e habilidade. Tudo isso nós acabamos de dizer. Então, um jovem que tem alguma experiência a mais em determinado ambiente, que ele pode ajudar o outro a crescer. É lógico, quando nós falamos aí de ajuda, são trocas. Porque nem todo mundo sabe tudo, nem todo mundo não tem nenhum conhecimento que possa oferecer ao outro. Então, partindo desse princípio, há uma troca. Mas naquele determinado ambiente, um pode fazer com que o outro aprenda do processo que ele está ali já há algum tempo a mais. Continuando, venha comigo. Então, a mentoria entre pares é uma mentoria compartilhada. Quando duas pessoas têm experiências similares, podem ajudar-se mutuamente de forma eficaz. Então, diferentemente, onde que nós falamos aí de um mentor líder mais velho, né? Essa mentoria compartilhada, duas pessoas têm experiências similares. Então, é a troca que nós já mencionamos anteriormente. Depois, a relação entre iguais. Então, veja bem, a mentoria entre pares, nós vamos encontrar essa mentoria onde um tem mais experiência do que o outro. Num segundo momento, nós vamos ver onde os dois têm a mesma experiência e na troca os dois crescem. E a relação entre iguais. O processo de ajuda pode ser muito eficaz quando o orientador e o orientando estão no mesmo status. Não há relação de poder ou superioridade do orientador frente ao orientado. Então, essa outra perspectiva, né? Quem são esses componentes? Mentor, mentorado, líder, tutor, conselheiro. Componente desse processo aqui. Porque quando nós falamos em mentoria entre pares, nós precisamos ter um tutor sobre os dois, um conselheiro sobre os dois iguais. Porque os dois têm o mesmo patamar, estão no mesmo patamar. Talvez como eu disse no primeiro caso, um tem mais experiências do que o outro e pode ajudá-lo. Em outro caso, os dois têm a mesma experiência. Nesses dois casos, é preciso que tenha um acima deles, que possa orientar os dois. Então, mentoria entre pares. Outra possibilidade interessante para que seja efetivada nos ambientes da igreja, nos ambientes escolares também no ambiente do trabalho. É assim que as coisas se desenvolvem da melhor maneira possível.
Abraço, até mais.